Back tá ok? Aí, gente, estamos de volta fazendo mais vídeo aqui pro canal, né, sei lá. Mas pra vocês bondinho, pra vocês bondinho, bom dia, bondinho. Tá vendo aí? Eu mandei esse Back tá ok, né, começando assim, porque eu tinha um canal, eu não tinha um canal, né, meu grupo de oração tinha um canal, fazia parte lá, e eu era meio que a voz lá da galera, eu ficava aparecendo com esse meu rostinho lindo, falando lá umas coisas, e a minha chamada era Greg tá ok. E aí eu quis meio que manter esse padrão, porque o meu editor é ele, viu? Cadê? Nossa, será que eu encontro o nome dele? Eu vou ter deixado preparado. Enfim, vocês estão juntos aí também. Bondinho, 7º ano. Berg é o meu editor, então por isso que eu mandei esse... Começando assim. E como ele preparou também uma telinha maravilhosa, vamos chamar nossa tela agora! É isso aí, gente. Beck está fazendo toda a edição pra nós. Bom, né, tá muito melhorado. Nossos primeiros vídeos eram bem esquisitos, né? Eu fiz uma coisa meio múmia, né? Meio parado, assim. Agora já tava com uma coisa um pouco mais alegre, né? Um bocado de enfeitezinho aqui. Inclusive tem um mechan ali, viu? Ó, quem precisar de um som, chama Papai, viu? Papai do som. Muito show. E alguns enfeites pra deixar todo mundo juntinho. Tamo aqui, hein? Tamo aqui. Inclusive, ó, bondinho. É, meu amigo. Rio de Janeiro, coloca bondinho, primeira imagem que aparece, né? Google Imagem, tudo que vai aparecer vai ser muito bondinho lá do Pão de Açúcar. O que é que a gente vai fazer então? Uma viagem de estudos maravilhosa, um dia, não sei quando, um dia a gente vai fazer essa viagem maravilhosa. Eu quero ver vocês cobrar de Kalina, Kalina, ó, vai desenrolar conosco. Luninha já tá do lado, né? Já pula, a gente pega ela lá em São Paulo e já foi, hein? Quero ver essa galera toda juntinha aqui dentro desse bonde. Opa, meu dedo. Isso, legal demais. E a nossa aula então vai ser sobre ele, Martinho Lutero. Olha só. Somos irmãos, parecido que estamos aqui nessa foto. Meu Deus. Então, gente, reforma protestante, hein? Vamos pra aula. Que um ângulo que vai ficar aparecendo pra você ficar olhando pro rapaz, tão sorridente e simpático, né? Estamos falando então da reforma protestante dentro da história, né, moderna, né? Esse período histórico que é a Idade Moderna, ela tem uma ruma de transformação e revoluções que estão acontecendo no mundo, né? Meu Deus. Muito Mais do que agora com esse corona, né? se compara, a gente aqui é fichinha para eles. O mundo foi se modificando com sua volta, né, o surgimento das cidades, do comércio, né, a burguesia, comércio é burguesia. E depois disso começou a estourar a revolta, né, também, né, o renascimento cultural, os artistas, tudo voltando. Então isso tudo borbulhou muito a Europa. Aconteceu o quê? A religião também foi afetada, né? Ali, ó. A religião também foi afetada com isso. Porque a igreja era a principal fonte de poder da Idade Média, né? Como eles eram muito fortes na Idade Média, deixa Lutero aparecendo. Seria também afetada por todas essas mudanças, todas essas revoluções, né? Então a Reforma Protestante, essa grande mudança que acontece com esses protestos, né? Que fazem a Igreja Católica, então, ruir o poder. Então, né? Ele é o grande responsável, né? Da outra aula a gente estava falando ontem em relação a essa introdução da Reforma Protestante em si. E os principais nomes da Reforma Protestante, o principal ainda por cima, é ele, né? Começou tudo com Martinho Lutero. E isso há um tempão atrás, né? No século XVI, início, 1500 e tarará, bem no início ainda do século XVI, nos 20 primeiros séculos ainda, o Brasil ainda nem era esse Brasil lindo que a gente conhece. Na verdade, só era mato. Mato e índio, né? A gente não tinha... Só Pedro Álvares Cabral botou o pé aqui, colocou uma cruz para dizer que a gente é católico e foi. Por quê? Era a única religião que tinha até então, né? No Ocidente. A única religião que tinha europeia, né, gente? Lógico que eu tô falando disso. Não tô falando das tribais. E aí chegou Martinho Lutero dizendo que vamos mudar isso aqui? Vamos fazer uma nova religião? But, probleminha aqui, hein? Ele não queria fazer uma nova religião. Ele queria manter a mesma, católica. O cara era um católico ainda, fiel e tal, né? Ninguém tem muito essa ideia mirabolante de fazer uma nova religião, né? Não é como hoje que a gente quer fazer uma coisa e faz e muda e eu sou eu e eu faço o que eu quiser. Naquele tempo a coisa era um pouquinho diferente, né? Anacronismo, as pessoas pensavam diferente. Então, Martinho Lutero preparou 95 teses, escreveu ali tudo que incomodava ele, né? A gente já estava falando na aula alguns pontos, né, que estavam incomodando as pessoas, né? Que a igreja tinha a questão das indulgências, a somadia, né? Meu Deus, simonia, né? E algumas coisas, algumas práticas que a igreja tinha que estavam incomodando as pessoas, né? Que dizia que não era como dizia na Bíblia. E Martinho Lutero, inclusive, era um padre, né? Então ele lia a Bíblia, sabia o que a Bíblia dizia, e ele achava estranho que a igreja parecia se comportar de uma forma diferente, né? A parte lá,
o ouro, né? Aquela coisa toda. Algumas situações um pouquinho diferentes, né? Com poder. O Senhor dos Anéis diz, né? Se você der o poder para um homem, né? Ele vai se corromper. Então talvez fosse isso que estivesse acontecendo na Idade Média, né? Com tanto poder. E aí Martinho Lutero preparou 95 teses para tentar mudar um pouco isso, né? Então, como eu disse, ele não queria acabar, não queria criar uma nova religião. Ele queria modificar a sua, queria dar uma melhorada, né? Queria dar uma repaginada ali. E com essas 95 teses, ele colocou elas na parede, na porta, né? Colou elas na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, né? Tudo isso é na Alemanha. Um detalhe interessante. A Alemanha, nesse período, século XVI, né? 1521, ela não era unificada, né? Ela não era um país como a gente é hoje, como existem os países aí, né? Como a Alemanha meteu setão na gente. Não era um país. A Alemanha era quase feudos ainda, né? Alguns países já eram países, né? A gente estudou isso, viu a França, a Inglaterra, né? Depois da Guerra dos 100 Anos. Portugal foi o primeiro, Espanha também era. A Alemanha não era. A Alemanha, então, era um bando de feudos, né? Era um bando de principados que chamava, né? O livrinho de vocês está dizendo isso. Acompanhe, então, na página 55, tá? 55, tudo isso que eu tô falando aqui. E a Alemanha era, então, povoada por principados, né? Principados, então, que são príncipes que comandavam os lugares, né? Mas, ainda assim, elas eram meio unidos, mais ou menos unidos. Não como unificação de um país, mas como o que se chamava do Império Sacro Germânico Romano. Olha só. Império, tem o imperador, Carlos V. Sacro, sagrado, né? Igreja sagrada. Então a igreja estava realmente no comando. Germano, Alemanha, né? E romano, né? Então pertencia a Roma. Então pertencia à igreja de Roma. Para ver como eles eram bem ligados nisso tudo, né? E aí também um dos pontos. Justamente por essa igreja, por esse povo ser tão ligado à igreja, estava incomodando um pouco os príncipes, né? Os principados, porque eles queriam um pouco mais de poder. Eu falei lá a questão do poder, né? Quem quer poder quer mais. Enquanto que a igreja tinha poderes. Então ficou aquela situação lá, que é cabo de guerra, eu quero mais poder. E aí, eles apoiaram Martinho Lutero por isso, entendeu? Justamente porque iam fragilizar o poder da igreja, eles poderiam crescer o seu próprio poder. Foi daí que aconteceu tudo isso, né? Quando Martinho Lutero levou suas 95 teses, ele foi excomungado. A Igreja Católica não aceitou de cara, não gostou muito. De cara e nunca, né? Não gostou muito dessa ideia. E aí ele foi excomungado e ele iria ter que participar de um julgamento, né? Lá com o Sacro Império, o imperador presente, para renunciar. Renunciar essas ideias e dizer, meu irmão, queima tudo, queima as 95 teses, muda de ideia e volta para o nosso barquinho aqui. E Lutero fez o quê? Eu não vou me meter com isso, não. Fugiu, pegou o beco, pegou descendo e foi-se embora ali pela Vivaldo Pereira e não participou dessa, não. Ele criou, então, começou a traduzir a Bíblia, então, né, a língua grega, a língua original hebraica e tudo mais, latina, né, no caso, que era a igreja falava no latim, ele começou a traduzir para a sua língua alemã, né, língua nativa, para poder jogar para geral e todo mundo acompanhar, com aquela prensa de Gutenberg, né, que já estava saindo. E aí ele pôde espalhar essa palavra de Deus, né? Ele só fez, no caso, a tradução do Novo Testamento, mas seria justamente a parte de Jesus, enfim, né? Quando Jesus aparece e fica as cartas de São Paulo, dos outros apóstolos. Quando ele fez isso, ele também começou a gerar as bases da sua religião, para ela poder começar a surgir, né? No caso, o luteranismo. E aí, como eu falei, alguns príncipes já estavam interessados nessa ideia e acabaram abraçando essa nova religião. O livrinho de vocês está trazendo, né, na página 56, o que ela trazia de diferente, né? Por exemplo, o padre podia casar. Ei, tava doidinho pra casar, hein? Era um dos pontos. Só fazendo graça. E aí, algumas outras coisas também de diferentes, né? E algumas ele manteve. Por exemplo, a igreja tem 7 sacramentos, a igreja católica. Ele manteve 2, né? Um batismo, por exemplo. E a Eucaristia. E é isso, né? Alguns príncipes, falar principados, alguns príncipes quiseram fazer parte dessa religião nova que surgia e foi junto, né? Ficou, então, a livre escolha. Ah, beleza, participe de qual você quiser. Porém, a galera que participava lá, né? Os camponeses, os mercadores, quem estava no principado não tinha escolha, não. Era obrigado a seguir o que o príncipe seguia, né? Engraçado. E, no geral, a galera do norte seguiu mais ele, a galera do sul, né, acabou ficando mais pela igreja católica. Mas, no geral, no mapinha que a gente viu também no livrinho, né, na página 52, dá uma olhadinha aí, o mapinha mostra que a Alemanha praticamente inteira foi, né, do norte para cima foi todinha, ficou com Lutero,
Depois a gente vendo aqui no mapa de calor, no geral, as pessoas ficaram, a maior parte da Europa, né, ficou com Calvino, né, a gente vai ver depois ele, o outro pensador, o outro reformador, né, da igreja aí da Revolução, da Reforma Protestante. Porque Calvino, como eu já comentei em aula, ele defendia muito a ideia dos mercadores. No caso, ele já era bom para os mercadores, né, para o pessoal que tinha grana, para o pessoal que estava vendendo, comércio, burgueses. Porque ele apoiava essa ideia, né? A Igreja Católica era contra a usura, né? Contra aquela coisa de você fazer negócio, fazer dinheiro, cobrar em juros, né? E tudo mais. Lutero também não era a favor. Por isso que a religião de Lutero não fez tanto sucesso na Europa em si. Fez mais na Alemanha, pelos países lestes europeus lá por cima. E é isso então. Entendemos por que ele se espalhou e por que não se espalhou tanto, né? Também porque ele não dominou a Europa inteira. Por esse motivo da burguesia. Então, cheiro no olho. Bondinho, é nóis.